Olá a todos! Bem-vindos ao canal Histórias e Confissões. Obrigado por se inscrever no canal para não perder nenhuma história. As histórias que vamos compartilhar, inspiradas em relatos encontrados na internet, destinam-se apenas a fins de entretenimento. Não devem ser interpretadas como um incentivo à imitação de tais atos, ou como discriminação contra indivíduos específicos. Boa sorte! Você já se deixou levar por uma obsessão? Para minha parte, sim, e isso só resultou em um impasse. Minha mente estava assombrada pelo ardente desejo de surpreender minha companheira, Emily, o mais rápido possível. Infelizmente, nessa busca frenética, os sinais mais evidentes me escaparam. Se ao menos eu tivesse percebido essas pistas mais cedo, talvez eu tivesse evitado as consequências desastrosas que se seguiram. Depois de um dia cansativo, eu retornava para o nosso lar, ansioso por uma noite serena na companhia dela. As ruas, envoltas na luz crepuscular, me acompanhavam enquanto me aproximava da nossa casa, antecipando uma recepção calorosa e um jantar à luz de velas. Esses momentos, embora esporádicos, eram nosso pequeno ritual, eco de nossos primeiros encontros amorosos. Uma vez cruzado o limiar, nada de anormal parecia transparecer. Nós nos sentamos à mesa, compartilhando os ecos do nosso dia, nossas alegrias e nossas pequenas tristezas. Sua voz ainda tinha aquele timbre melodioso, e seu olhar se tingia de calor e atenção ao longo da noite. Pouco a pouco, nos deslocamos para a sala de estar para saborear uma xícara de chá e nos imergir em uma nova série, que se tornará nossa recente obsessão. As emoções dançavam na tela, mas eu notei o olhar de Emily, perdido, seus pensamentos vagando em outro lugar. Um frio de preocupação me percorreu, que afastei, atribuindo-o ao cansaço acumulado ao longo do dia. A noite se desenrolava na intimidade acolhedora do nosso lar, um santuário de paz e cumplicidade que eu valorizava acima de tudo. Eu me embriagava com esses momentos de quietude, ignorando que eram os prelúdios de uma transformação iminente. Naquele instante, eu me contentava em saborear a harmonia da nossa noite, inconsciente da tempestade que estava se formando. Enquanto a noite envolvia nossa conversa com seu véu, nossas trocas se tornavam mais íntimas, mais profundas, sem saber que o curso de nossa existência estava prestes a ser irremediavelmente alterado. Emily silenciou de repente, e em seus olhos, vi uma nuance de seriedade que raramente surgia sem uma razão significativa. Ficou claro para mim que ela queria compartilhar algo importante, algo que vinha aguardando há muito tempo. Meu primeiro pensamento foi apoiá-la, pois em nossa união, sempre buscamos ser abertos e honestos um com o outro. Michael, ela começou, e senti meu coração bater na antecipação de suas palavras. Eu preciso te dizer uma coisa. Eu venho pensando nisso há muito tempo e cheguei à conclusão de que não posso mais esconder, disse ela, e percebi que a conversa que se seguiria seria de grande gravidade. Sim, querida, estou ouvindo atentamente, respondi, meu coração suspenso em seus lábios. Não pense que isso diz respeito a você, ela começou após uma breve pausa. Eu quero me explorar mais, mas nosso casamento me limita. Fiquei perplexo, não compreendendo imediatamente a extensão de suas insinuações. Eu quero algo novo. Você entende, ela tentou esclarecer. Você quer apimentar nossa vida sexual? Perguntei, esperando ter interpretado mal suas palavras. Não, eu quero tentar algo novo, com outro homem, disse ela diretamente, e fiquei estupefato, incapaz de reagir a tal revelação. O ar tinha se tornado pesado com uma tensão inesperada, ainda mais porque nossa cumplicidade nunca havia sido velada por incertezas durante nossos 6 anos juntos. Minhas emoções mudaram rapidamente, tornei-me mais sério. Você está dizendo, com outro homem? Perguntei, minha voz traindo uma dureza inesperada. Emily parecia hesitar, seus olhos vagando de um lado para o outro. Não, ela finalmente soltou, estava apenas brincando, querida. Foi só uma piada. Não consegui entender absolutamente o humor da situação e permaneci confuso com essa reviravolta abrupta. Então, você está vendo alguém mais? Ousei perguntar, buscando desesperadamente uma clareza. Não, como você poderia pensar uma coisa dessas? Retrucou ela, parecendo tão perdida quanto eu. Mas então, qual era o objetivo dessa conversa? Insisti, meus nervos à flor da pele,
tentando entender a origem desse mal-entendido. A noite, antes tranquila, se transformará em um teatro de incompreensão e mal-entendidos. Diante de seu silêncio, compreendi que nossa tranquilidade fora abalada por um jogo de palavras desajeitado, mergulhando nossa relação em um abismo de perguntas sem respostas. Emily se levantou do sofá e se dirigiu ao banheiro, me deixando sozinho, mergulhado em meus pensamentos tumultuados. Pouco depois, ela reapareceu, envolta em um roupão, e se aproximou de mim. Em um sussurro carregado de uma promessa implícita, ela revelou: "Querida, eu não estou usando calcinha." Naquele momento exato, um lampejo de compreensão atravessou minha mente. Emily estava tentando despertar um desejo apaixonado, eclipsar a tensão anterior com uma intimidade fervente, ao menos, era o que eu acreditava. Assim, deixei-me levar, a abraçando para nos transportar primeiro para a mesa da cozinha, e depois para a alcova do nosso quarto, deixando para trás o estranho eco de nossa conversa. Após aquela noite, as semanas se passaram, e com elas, minha ansiedade só cresceu. Comecei a notar em Emily mudanças sutis, detalhes antes irrelevantes que agora semeavam dúvidas em mim. Toda vez que ela se apressava para atender a uma chamada em outra sala, cada atraso inesperado no trabalho, tudo se tornava motivo de suspeita. Eu sempre confiei em minha esposa, mas agora, não consegui escapar da impressão de que ela escondia algo. Finalmente, decidi que era hora de confrontar essas dúvidas através de um diálogo franco, esperando que a verdade, qualquer que fosse, dissipasse as sombras que se acumulavam entre nós. Uma noite, enquanto nos acomodávamos na sala, quebrei o silêncio. "Emily, algo parece ter mudado. Você parece distante. Há algo que você gostaria de compartilhar comigo?" perguntei, observando-a atentamente. Ela me encarou, um pouco perplexa, antes de responder com um leve sorriso. "Michael, estou apenas cansada por causa do trabalho. Não se preocupe, está tudo bem." Mas, apesar de suas garantias, a dúvida persistia em mim, me incitando a prestar atenção aos mínimos detalhes, a buscar um sinal, uma prova, que pudesse esclarecer a verdade sobre nossa situação. Emily se levantou do sofá e se dirigiu ao banheiro, me deixando sozinho, imerso em um turbilhão de pensamentos. Alguns instantes depois, ela apareceu diante de mim, envolta em um roupão, e se aproximou para sussurrar em meu ouvido: "Querido, não estou usando calcinha." Naquele momento, compreendi o jogo que ela queria jogar, um prelúdio para uma intimidade apaixonada, ou pelo menos, eu achava que era. Eu me relaxei, a levantei em meus braços, e deixamos nosso desejo fluir, primeiro na mesa da cozinha, depois na intimidade do nosso quarto. Após aquela noite, nunca mais falamos sobre aquela conversa estranha. No entanto, as semanas seguintes foram marcadas por uma ansiedade crescente da minha parte. Comecei a perceber mudanças sutis no comportamento de Emily, detalhes que antes eram insignificantes, mas agora me pareciam carregados de significado. Toda vez que ela saía apressadamente de um cômodo para atender a uma ligação ou qualquer atraso de sua parte me mergulhava em um abismo de suspeitas. Apesar da minha confiança anterior nela, não consegui escapar da impressão de que ela estava me escondendo algo. Decidi que era hora de ter uma conversa franca, na esperança de que isso dissipasse minhas dúvidas. "Emily, comecei uma noite, sinto que algo mudou entre nós. Você parece distraída. Há algo que você gostaria de me dizer?" Ela me olhou, visivelmente perplexa, antes de responder com um sorriso tranquilizador de que o cansaço do trabalho era a única responsável pelo seu comportamento. Mas longe de me acalmar, sua resposta apenas alimentou ainda mais minha ansiedade. Decidido a tirar minhas dúvidas, comecei a observar de mais perto seus idas e vindas, sem chegar a contratar um detetive particular. Anotava seus horários, verificava suas mensagens nas redes sociais e tentava sutilmente descobrir com quem ela poderia estar passando seu tempo. Nada em seu comportamento parecia justificar meus receios, e mesmo assim, eles só aumentavam. Um dia, determinado a agir, decidi verificar por conta própria o que ela dizia quando afirmou que teria que ficar tarde no trabalho. Estacionado a algumas ruas de seu escritório, eu me sentia como um personagem fugido de um romance policial, vigiando nas sombras. Minha espera se concretizou com a visão de Emily saindo sozinha, um alívio efêmero que foi apagado quando uma Chevrolet Camaro amarela parou ao seu lado.
Um homem, visivelmente mais velho, desceu do carro. O abraço e o beijo apaixonado que trocaram diante dos meus olhos estupefatos transpassaram meu coração. Em pé na escuridão, eu lutava com meus pensamentos, arrependido por não ter capturado aquele momento em foto ou vídeo. O caminho de volta foi assombrado por questões giratórias. Deveria confrontar Emily imediatamente ou buscar mais provas? Eu ainda poderia confiar nela. E o que essa revelação significava para nosso futuro? De volta em casa, esperei por ela, dilacerado entre raiva e desespero. 1h30 depois, Emily voltou e foi direto para o chuveiro, deixando para trás um rastro de perguntas sem respostas. Percebi que era inútil falar com ela sem uma prova concreta. Assim, instalei um aplicativo de rastreamento em seu telefone, justificando-me pelo desejo de proteger nosso futuro em comum. Nos primeiros dias, nada de anormal foi detectado, mas com o tempo, comecei a receber notificações alarmantes. Emily frequentava lugares dos quais nunca havia falado, confirmando meus suspeitas de que ela estava escondendo de mim suas verdadeiras atividades. Um dia, após uma notificação como essa, decidi segui-la. Meus receios se mostraram justificados quando ela encontrou o mesmo homem. A cumplicidade evidente deles me feriu profundamente. Capturei o encontro deles em vídeo, um misto de raiva, traição e desespero me invadindo. No caminho de volta, perguntava-me como usar essas provas, confrontá-los e exigir explicações ou preservar os vestígios de nosso relacionamento. Contratei um detetive particular para obter mais informações, mantendo uma fachada de normalidade para não despertar os suspeitas de Emily. Meu objetivo não era me resignar a ser enganado, mas preparar uma revelação chocante para Emily. Depois de 3 semanas, o detetive me forneceu detalhes picantes sobre os escapadelas de Emily com aquele homem, Randy Campbell, um empresário influente sem qualquer ligação com o trabalho de Emily. A investigação revelou que Emily e seu amante se encontravam todo sábado em um hotel 4 estrelas, no quarto 305, uma suíte de luxo. Planejando meu confronto, pedi a um amigo de confiança para reservar aquele mesmo quarto sob um pretexto inventado, fazendo perder o cartão-chave no dia seguinte, cujos custos eu cobri. Na sexta-feira, estava possuindo a chave do quarto 305, pronto para surpreender Emily e seu amante. Depois de uma noite agitada, acordei no sábado, surpreendentemente alerta e pronto para enfrentar a situação. Com a chave em mãos, me preparava para entrar na arena dessa dolorosa verdade, armado com provas irrefutáveis e uma resolução fria. Aquela sábado deveria marcar uma virada decisiva, não apenas na minha busca por verdade, mas também na definição do meu futuro com Emily. Emily saiu para trabalhar como de costume, enquanto ao amanhecer, um detetive particular, a meu pedido, começou sua vigilância. Tendo tirado um dia de folga, dirigi-me para o hotel na aproximação do meio-dia, pensando inicialmente em reservar o quarto 304. No entanto, minha curiosidade me levou a perguntar primeiro sobre o quarto 305. Confirmaram-me que ele estava reservado para hoje, reforçando minhas suspeitas. Ao cair da noite, Emily me enviou uma mensagem informando que chegaria tarde, ao que respondi sem emoção, enquanto contatava meu detetive que me indicou que ela estava se dirigindo para o hotel, sozinha. Determinado a confrontar a situação, deixei meu quarto rumo ao 305, onde organizei uma encenação com uma garrafa de vinho, 2 copos e um buquê de flores na cama. Sentado, a espera me pareceu interminável, minhas mãos e pernas traindo minha ansiedade. Instrui o detetive a me sinalizar a chegada de Randy Campbell, pronto para enfrentar o momento decisivo. Quando Emily se aproximou da porta e usou seu cartão, meu coração parou. Ela entrou, magnífica e parecendo tão independente. Você sabe, acho que entendi o que você queria dizer ao querer se explorar e por que nosso casamento te incomoda, disse eu, fazendo uma pausa. Nesse momento, o telefone de Emily escapuliu de suas mãos, surpresa e claramente não preparada para me encontrar ali. Continuei, apesar do silêncio pesado e da tensão palpável. Mas o que eu não entendo é por que você não me contou o que realmente estava acontecendo com você. Emily permaneceu em silêncio, visivelmente paralisada pela situação. Ela me fixava, tremendo, o medo lendo-se em seus olhos, o que, de certa forma, me divertia ainda mais, sabendo que a hora da verdade tinha chegado.
Eu me aproximei dela, capturando seu telefone com um gesto rápido e colocando-o no meu bolso. O que você está fazendo aqui? Ela articulou, traição de sua surpresa. Você achou que poderia me enganar sem que eu percebesse? Eu indaguei, enfatizando cada palavra. Não, querido. O que você quer dizer com isso? Retrucou ela, sua confusão se transformando em pânico. Ela tentou se aproximar, mas eu mantive distância, insistindo para que nos sentássemos e discutíssemos calmamente. Enquanto eu abria uma garrafa de vinho e servia 2 copos, eu a desafiei a revelar a frequência de seus encontros com o Sr. Campbell nesta mesma sala. Sua resposta foi rápida, negando qualquer intimidade aqui, mas eu permaneci em silêncio, confrontando-a então sobre seus sentimentos durante esses momentos furtivos. Por favor, pare, implorou ela, visivelmente nervosa. Foi então que eu reproduzi o áudio comprometedor, revelando seus gemidos e súplicas para seu amante. Seu rosto paralisou, enquanto eu sublinhava a ironia de seus pedidos contraditórios. Você me pede para parar, mas incita o Sr. Campbell a continuar, eu apontei. Ela parecia encurralada, incapaz de fornecer uma resposta coerente para suas próprias ações. Se você veio aqui por vontade própria, foi sua escolha, não foi? Eu perguntei, acentuando o peso de sua decisão. Emily finalmente confessou sua infidelidade, minimizando seu significado. Eu vou ficar com você, afirmou ela, como se essa afirmação pudesse curar as feridas abertas. Por que eu ficaria com você depois disso? Eu retruquei, duvidando da validade de seus sentimentos. Você não me ama, ela tentou, buscando desesperadamente um sinal de perdão. Isso não tem nada a ver. Você realmente acha que eu poderia perdoar tão facilmente? Eu disse, soltando uma risada amarga diante da absurda lógica dela. Nós éramos adultos, e eu desejava uma conversa franca, uma explicação para suas ações. Talvez você tenha enfrentado problemas recentemente? Nós comunicamos menos porque você estava absorvida por suas aventuras, enquanto eu estava ocupado em te observar, confessei, expondo a distância crescente entre nós. Enquanto meu telefone sinalizava uma notificação, eu a ignorei, concentrado no momento presente, determinado a entender as raízes de sua traição. Eu não te traí, exclamou ela com veemência, sua voz traindo uma emoção crua. Seu não estava quase convincente, até que percebi o estado alarmante de seus olhos, avermelhados não pela fadiga, mas pela evidência de uma substância ilícita. Entendo que você não me ama. Então, eu vou embora, disse ela, dirigindo-se à porta, seu comportamento errático revelando uma implicação em algo muito mais sombrio do que a infidelidade. Eu me apressei para detê-la, segurando sua mão em um gesto desesperado para parar, mas ela revidou, arranhando meu rosto na luta que se seguiu. Enquanto lutávamos, nossos corpos emaranhados na cama, a porta se abriu abruptamente, revelando Randy, buquê de flores e garrafa de vinho na mão, testemunha da cena caótica. Emily, aproveitando a oportunidade, gritou por ajuda, alegando estar sendo assediada. Neste momento de confusão total, percebi que minha situação era desesperadora, frente à acusação de violência e à possibilidade de um desfecho fatal. Meu olhar cruzou com o de Emily, traindo uma vontade de me ver preso em sua mentira. Randy, demonstrando uma agilidade surpreendente, lançou a garrafa de vinho em minha direção. Eu a evitei por pouco, a tensão subindo um nível. Diante de um adversário visivelmente mais apto para a luta física, lembrei-me de uma técnica de defesa que nunca havia praticado, perguntando-me se seria o momento de utilizá-la. Eu sou seu marido, tentei explicar a Randy, que parou, seu olhar oscilando entre mim e Emily, buscando a verdade nesse caos emocional. A pergunta direta de Randy, é verdade, Emily, submersa em lágrimas mas firme em sua decisão, negou sem hesitar. Sua resposta, um não categórico, selou meu destino nessa confrontação absurda. As palavras de Emily, pronunciadas com tal confiança, me golpearam com a força de um golpe físico, me fazendo perceber a magnitude da traição e a profundidade do abismo que agora nos separava. Fiquei estupefato com sua declaração, me encontrando subitamente na pele de um intruso, ameaçando a intimidade de um casal estranho. A gravidade da situação me atingiu em cheio, me levando a uma ação desesperada. Quando Randy se lançou contra mim, dei-lhe um golpe direto na virilha, deixando-o fora de combate em instantes.
Seu colapso marcou o início de uma fuga precipitada. Emily em prantos ao meu lado, relutante em me seguir até que a ameaça de uma implicação policial a persuadisse. Sua mudança de atitude diante da menção de testes de detecção foi instantânea, e ela me seguiu para fora do quarto sem mais protestos. Após nossa saída apressada do hotel, nos dirigimos para o hospital onde Emily teve que se submeter a diversos testes. Os resultados revelaram a presença de substâncias proibidas em seu organismo, confirmando meus piores temores. Lá, na relativa tranquilidade da sala de internação, perfundida e voltando lentamente a si, Emily se abriu sobre a espiral descendente que a havia levado a essa situação desesperadora. Ela me confidenciou que Randy, acionista da empresa deles, a seduziu, introduzindo as substâncias ilícitas que a tornaram dependente. Ela admitiu ter se sentido atraída por Randy, que lhe prometia experiências inéditas, escapadas químicas a uma realidade que se tornará insípida. Cada encontro era uma descida mais profunda nesse mundo obscuro, Randy usando sua influência para obter dela favores em troca de sua próxima dose. Essa confissão, longe de qualquer expectativa, abalou os próprios fundamentos do que eu achava saber sobre Emily, me deixando diante de uma realidade gelada e profundamente perturbadora. Eu não conseguia me convencer a acreditar em Emily apenas por sua palavra, pois ela já havia me traído várias vezes. Depois de alguns dias de reflexão, voltei ao hospital para ter uma conversa franca. Sua aparência melhorou, e a transformação em seu olhar me impressionou. Como consegui ignorar todos os sinais antes dessa revelação? Seu cansaço, sua irritabilidade, tudo estava ligado ao seu uso de substâncias ilícitas. Eu percebi então a extensão da influência prejudicial de Randy sobre ela, um predador que abusou de sua vulnerabilidade. Com o tempo, Emily expressou remorsos, reconhecendo ter agido sob um impulso destrutivo sem entender a gravidade de seus atos. Enquanto ela continuava sua reabilitação no hospital, a ideia de processar Randy para responsabilizá-lo por suas ações passou pela minha mente. No entanto, meu advogado me dissuadiu, argumentando a falta de provas tangíveis contra um homem de negócios influente, e a credibilidade questionável de Emily aos olhos da justiça como usuária de drogas. Diante desse impasse jurídico, a opção de processar Randy parecia vã, especialmente porque ele não havia tentado me processar após nosso confronto no hotel. Um mês após o incidente, Emily voltou para casa, ainda lutando contra sua dependência, mas considerado estável o suficiente para continuar seu tratamento ambulatorial. O caminho para a cura parecia longo e cheio de obstáculos, mas o fato de ela estar novamente ao meu lado marcava um primeiro passo em direção a uma possível reconciliação. Emily parou de trabalhar, passando seus dias trancada em casa, deixando dúvidas sobre o futuro do nosso casamento. De um lado, a traição era insuportável, do outro, ela se encontrava em profunda angústia, vítima de sua doença. Assim, escolhi a paciência, esperando um momento propício para tomar uma decisão. No entanto, a situação apenas piorou, com Emily trocando uma dependência por outra, se afundando no álcool diariamente. Diante da sua incapacidade de superar sozinha seus demônios, tive que recorrer aos seus pais, na esperança de que eles pudessem ajudá-la onde eu falhei. A chegada deles foi um choque. Seu pai, furioso, atacou a nós dois, a mim por não ter protegido Emily, a ela por ter se deixado afundar. O divórcio se tornou inevitável, e Emily voltou a viver com seus pais, deixando para trás um vazio e um peso de culpa esmagador em meus ombros. O remorso de não ter percebido os sinais de alerta de sua queda ao inferno ainda me assombra. Minha obsessão por revelar uma infidelidade eclipsou minha capacidade de perceber o verdadeiro desespero de Emily. Eu me reprocho por não ter iniciado essa conversa crucial que poderia, talvez, ter mudado o curso das coisas. Essa experiência amarga me ensinou a importância da comunicação e da atenção às necessidades do outro em um casamento, lições dolorosas adquiridas ao preço de um amor perdido.